muito boa tarde. O G1 continua hoje a série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Nós entramos com um pouquinho mais tarde novamente por problemas na transmissão, mas essas entrevistas estão sendo realizadas em todo o Brasil. No Espírito Santo, elas estão sendo conduzidas por mim, Maíra Mendonça, e pela minha colega e apresentadora do ES1, Rafaela Marquezine. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Maíra. Boa tarde para você que está aí do outro lado da tela, para você que nos acompanha agora ao vivo pelo G1. Lembrando que a ordem das entrevistas foi definida por sorteio. O entrevistado de hoje será o candidato Aldifas Barcelos, do Rede, que está aqui do nosso lado. Seja muito bem-vindo, candidato. Obrigada pela presença aqui no nosso estúdio do G1, viu? Prazer, Rafa, estar aqui. Maíra, prazer estar aqui. Uma boa tarde para todos. Lembrando que essa entrevista vai ter 1 hora de duração. O tempo começa a contar a partir de agora. E antes da gente dar início às perguntas, vamos então falar um breve histórico do candidato. Aldifas é economista e administrador e foi prefeito da Serra por 3 mandatos entre os anos de 2005 a 2008 e de 2013 a 2020. Ele também foi deputado federal entre 2011 e 2012. Nessas eleições, sua vice é a tenente do Corpo de Bombeiros, Carla Andresa Silva, do Solidariedade. Prefeito, muito boa tarde. Vou começar então fazendo a primeira pergunta. O seu padrinho político, Sérgio Vidigal, hoje é também seu adversário político, um adversário político histórico, né? E é prefeito do seu município, a Serra, que é o maior colégio eleitoral do estado nesse momento. Como então o senhor vai fazer para reconquistar esse eleitorado da Serra e que pode servir de exemplo para o Espírito Santo como um todo? Assim, a relação minha com a Serra é muito forte, o amor que a gente tem pela cidade é muito forte, a relação que eu tenho com a população nos conhece, sabe o que nós fizemos na cidade, a transformação que aconteceu na Serra, o exemplo que hoje a Serra é para todo o estado, até para fora do estado, até para fora do Brasil, por incrível que pareça. Eu tive recentemente no México, falando para todos os prefeitos da América Latina, do México à Argentina, o que aconteceu com a Serra. Relação muito tranquila, assim, estou muito tranquilo com isso e quero fazer o melhor para a cidade da Serra. Continuar a fazer o que eu fiz como prefeito, posso continuar fazendo e muito mais como governador, independente da questão política, quem seja o prefeito, mas vamos buscar todos a partir, se Deus quiser, a partir de 1º de janeiro. E aí, como é que o senhor pretende expandir isso, né? Mostrar o que o senhor fez na Serra, a sua atuação para o estado como um todo, porque agora a gente está falando de 78 municípios, né? A cidade me conhece, O que nós fizemos na Serra, nas minhas caminhadas, eu estou caminhando, é reconhecido também, repito, fora da Serra. Na Grande Vitória, lógico, é muito mais forte, mas o estado do Espírito Santo, de ponta a ponta, percebeu o que nós fizemos na Serra. Não fiz tudo, não fiz sozinho, mas quem viu a Serra 20 anos atrás e viu hoje é uma outra cidade. Então, assim, o Espírito Santo sabe disso, a maioria da população acompanhou, sabe disso. Nós vamos conversar sobre isso com a população. Eu tenho certeza que a população da Serra, que hoje tem uma autoestima elevada, hoje tem orgulho de ser serrano, coisa que não tinha 20 anos atrás, ela sabe que nós contribuímos para a Serra chegar onde chegou. Repito, não fiz sozinho, nem fizemos tudo, mas é um exemplo de modelo de gestão que eu vou levar isso para todo o estado do Espírito Santo. Minha fala é, eu posso fazer por você de Cachoeiro, de você de Alegre, você de São Mateus, de todo o estado que eu fiz na Serra. Sei fazer, tenho experiência de fazer e estou com essa disposição de fazer para o estado todo que a gente fez na Serra. Falar um pouquinho de política nacional. O seu partido Rede, em rede nacional, é coligado com o PT, em nível nacional, PT, que é, enfim, o partido do candidato Lula. O senhor já disse em outras entrevistas que o senhor não quer nacionalizar a política aqui no estado, mas a gente quer saber quem que o senhor apoia para o governo federal. Tá. Assim, o meu partido, ele não oficializou apoio a Lula. Ele liberou, eu tenho isso, isso foi liberado para toda a militância. Nós temos, né, por exemplo, a presidente do partido nossa não apoia Lula. Né? Nós temos um caso lá do senador que tem o apoio ao Lula, o senador da Rede, mas assim, a resolução do partido é que libere... Mas eu não perguntei do partido, eu perguntei do senhor. Não, mas eu estou falando assim, a Rede não tem... Você falou que a Rede está fechado com Lula. Não existe isso. Não houve essa decisão a nível partido. Eu tenho defendido e eu tenho falado, sabe, Rafa, assim, respeito a posição de vocês, mas eu acho até que, com todo o respeito,
Eu acho até que é um desserviço o que a gente está fazendo, sabe? Assim, por quê, candidato? Nacionalizar uma eleição que é uma eleição para governador. Mas, candidato, o Espírito Santo não é um país, é um estado, é uma unidade federativa de um país, e o Espírito Santo, inclusive, sempre foi um estado que a gente sempre reclamou que foi um estado até esquecido muitas vezes pelo governo federal. Você não acha que essa relação é importante? Muito. E para quem vai votar lá na urna, no dia 2 de outubro, não é importante saber em quem o candidato dessa pessoa apoia? Eu tenho experiência com isso. Eu acho que poucos prefeitos, poucos governadores desse país foi prefeito como eu fui, com Lula, com Dilma, com Michel Temer e com Bolsonaro. Eu sei conseguir. Eu consegui as coisas para a Serra com os 4 presidentes. Talvez é o contrário, ou seja, a gente está nessa polarização muito grande, talvez o Estado vai ganhar muito, a gente não sabe quem vai ser o presidente, talvez a visão é o contrário, ou seja, pegando a minha experiência como prefeito da Serra, o que eu consegui levar para a Serra com os 4 presidentes, e eu consegui de verdade, eu tenho falado isso, tenho mostrado isso nas revistas, no material que eu entrego para a população, então é o contrário. Quando eu falo que a gente não pode nacionalizar, assim, eu respeito muito vocês, sabe? Mas a gente tem que discutir o Estado do Espírito Santo. Ou seja, o que eu quero discutir é a gestão do Estado do Espírito Santo, eu quero discutir a segurança, a saúde, o que eu posso melhorar a vida das pessoas. Eu vou precisar sim, seja quem for o presidente, eu vou precisar e vou bater na porta no dia 2 de janeiro, seja ele quem for. E foi assim que eu fiz na Serra. Eu tenho colocado muito isso porque isso aconteceu na cidade da Serra e, se Deus quiser, vai acontecer. Eu, como governador, quem for o presidente, eu vou bater na porta para conquistar as coisas para o Espírito Santo, nessa linha exatamente sua. A gente precisa muito do governo federal, precisamos muito da União, talvez isso seja uma coisa benéfica para a população, e não o contrário. A gente vai continuar, então, falando de segurança, entrando nesse primeiro tema. A Serra, a gente sabe que, historicamente, ela tem altos números de insegurança, de criminalidade, números que vêm se reduzindo ao longo dos últimos anos, mas que ainda são muito altos. Eu queria saber o que o senhor pensa em relação aos seus anos quando foi prefeito, que pode aplicar no governo estadual para resolver esse caso, tendo em vista que o senhor foi prefeito, mas agora a gente está falando de um governo estadual, né? E também tendo em vista esse índice de criminalidade, a sensação de insegurança das pessoas, com trocas de tiros que são recorrentes, as pessoas de muitas comunidades aterrorizadas. Em Vitória a gente tem visto essa constante guerra entre o tráfico de drogas, né? Eu me lembro perfeitamente, lembrando desse estúdio aqui, eu estou lembrando em 2005, 2008, quando eu prefeito pela primeira vez, eu passei uma vergonha muito grande aqui nesse estúdio, que aqui era o Bom Dia, esse espaço aqui, onde a Serra ganhou, na época, quando eu comecei esse mandato de prefeito, tem 3, no primeiro mandato, a cidade mais violenta do Brasil. Eu passei uma vergonha aqui nesse estúdio muito grande. Terminamos nosso mandato, nem mais entre as 100, a Serra, quando eu terminei o mandato, se tornou a mais violenta. Para você ter uma ideia, o índice de homicídio na Serra era 135 mortes no ano, a cada 1.000 em cada ano. Um dos maiores, era o maior do Brasil. Eu largo a prefeitura com menos de 30. Quando eu dei minha primeira resposta para vocês, que eu fui para o México falar para todos os prefeitos da América Latina, como é que a gente conseguiu isso na Serra? É como eu quero conseguir no governo do Estado. Primeiro... Mas como é que isso aconteceu? Porque a segurança é um problema tratado diretamente pelo governo estadual. Como é que foi? O que foi a atuação da prefeitura e do governo do Estado? Enquanto prefeito, eu agi como prefeito. Criei a Guarda Municipal, foi no meu mandato. Fui para dentro, chamei a Polícia Civil, chamei a Polícia Militar, chamei a Polícia Federal, chamei todos os órgãos de segurança pública. A gente criou algumas ações. Primeiro, no campo social, sabe? A Serra, repito, quem viu a Serra hoje, quem viu há 20 anos atrás, é uma outra cidade. Então, nós focamos no campo social em todas as linhas, em todas as áreas, na educação, na juventude, em todas as áreas. E o outro foi na diminuição da impunidade. É o que eu quero fazer como governador. Na diminuição da impunidade, nós criamos a Guarda Municipal, foi no nosso mandato que nós criamos, e eu chamei toda a sociedade, principalmente os órgãos de segurança pública, para que a gente pudesse agir com isso. Eu, por incrível que pareça, mas eu fui para dentro. O que é ir para dentro? Eu me lembro perfeitamente, eu ia conversar com o delegado, não sei se eu posso citar o nome dele aqui, né, de homicídios. Eu fui na delegacia e pedi ajuda a ele e todos os delegados. Falei, olha, vamos mudar isso. A gente precisa mudar essa realidade na Serra. Então, assim, eu participei ativamente como gestor, cobrando resultado, acompanhando, dando as condições para a polícia, porque já naquela época não tinha as condições, né, do ponto de vista de equipamento, do ponto de vista até de ar-condicionado, de aluguel, de tudo. Falei, é prioridade nossa,
nós vamos ter que fazer. Eu podia muito bem jogar nas costas do governador. Não fiz isso, eu fui para dentro. Então, assim, eu estou preparado para ir para dentro também, para resolver para mim, que é o principal problema do nosso Estado, que é a segurança pública. E como é que o senhor vai para dentro enquanto governador? Primeiro, assim, a gente precisa continuar no foco da questão social. É uma atribuição minha que eu vou fazer isso. Se é prioridade, se era prioridade para mim, mas eu preciso diminuir a impunidade. E só diminui a impunidade, Rafaela, fortalecendo os órgãos de segurança pública. Os órgãos de segurança pública do nosso Estado estão frágeis. A gente só vai diminuir essa impunidade. Repito, não é só isso, foco na questão social, que eu posso até relatar a vocês, mas a impunidade também é outro fator. E eu falo, os órgãos de segurança pública nesse Estado estão frágeis, estão com autoestima baixa, falta gestão. Eu tenho colocado isso muito na minha fala. Falta gestão nessa questão, tanto na Polícia Civil, tanto na Polícia Militar, na Polícia Penitenciária, em todos os órgãos da segurança pública, falta gestão. E efetivamente, então, o que o senhor vai fazer? Isso. Primeiro, assim, precisa aumentar o efetivo. Não só no meu último ano eleitoral, como o atual governador está fazendo, não vou fazer isso, né? Outra questão é a questão salarial. Isso é uma questão chave que tem condições de fazer. Não se faz porque não quer fazer. Terceiro, a questão do aspecto de gerência mesmo, conversar com a Polícia Militar, conversar com a Polícia Civil, pedir socorro a eles, são eles que são os responsáveis para ajudar a gente nesse desafio, diminuir a impunidade. Não tem outros órgãos, são eles que nós temos que chamar para dentro para nos ajudar nesse desafio. Então, assim, eu sei fazer isso como gestor, é o meu papel enquanto gestor. Se isso é prioridade para mim, irei fazer isso a partir do dia 2 de janeiro. Tem condições financeiras para fazer. Eu queria falar isso mais na frente, mas eu posso falar aqui agora para vocês, assim, é um absurdo do ponto de vista com tanto dinheiro que esse Estado tem, Rafaela, com tanto dinheiro que esse Estado tem, não se dá prioridade para isso, né? Em 2020 para 2021, o Estado teve um superávit de 3 bilhões de reais. De 2021 para 2022, o Estado teve um superávit de 6 bilhões de reais. Para você que está nos assistindo, representa mais de 20% do orçamento. É dinheiro sobrando. Sabe quanto que foi gasto, né? Aquilo que foi planejado, o que foi gasto com a segurança pública do nosso Estado? Um pouco mais de 80%. Ou seja, se isso fosse prioridade, se houvesse gestão de verdade, tinha que ultrapassar aquilo que foi gasto e tirar recursos de outro lugar e botar na segurança. Sobrou dinheiro na segurança pública, eu repito, não gastou 83% só daquilo que foi previsto. E fecha o ano, sabe, assim, queridos, com Rafaela, Mara, assim, você que está nos assistindo, é um absurdo você fechar um ano de tanta pobreza, com tanto desemprego, a população precisa fechar com um superávit de 6 bilhões de reais. Isso, para mim, é não saber gastar o dinheiro, é não saber onde investir, é não definir prioridade, é não ter organização, é não ter planejamento, falta foco. Quando eu falo que essa questão falta no governador, gestão, eu tenho batido isso muito, falta gestão, isto é um dado claro para vocês e para a sociedade que falta gestão. Então, o Estado conseguiu iniciar, né, no quesito gestão. O senhor acha que conseguiu esse índice como, já que tem tanto problema? Não. E para a população, o que é iniciar, né? Assim, o gestor não pode gastar mais do que arrecada. Basicamente é isso. Ok, mas sobrar 6 bilhões no caixa, virar um ano para o outro com 6 bilhões, para você que está nos assistindo, o orçamento do Estado é 23 bilhões para esse ano, aproximadamente 23 bilhões. Aí termina o ano e sobra 6 bilhões. O que é isso, gente? O senhor gastaria todo esse dinheiro? Já... E o senhor está dizendo, então, em relação ainda à segurança, o senhor está dizendo que vai aumentar o efetivo Sim. das polícias, está dizendo que vai aumentar salário também das Sim. polícias. Inclusive, o senhor fala até que vai criar uma vila militar no seu programa de governo. São as condições que a gente... É isso? A gente fez isso, né, na Serra, não para os militares, mas para a população. Nós criamos habitação, nós criamos moradia para a população e é possível fazer isso também. Quando eu coloco essas coisas, sabe, Rafael, a gente precisa dar para os trabalhadores da segurança pública ânimo, vontade, disposição, vontade de servir, sabe? Assim, eles são seres humanos, são trabalhadores, eles estão
a situação deles é precária. Mas a Vila Militar seria um bairro para eles, é isso? É mais ou menos alguma coisa assim, sabe? São moradias. Mais ou menos? É moradia. É moradia mesmo, então? Moradia mesmo. Então, assim, tem recurso para isso, ou seja, o que falta, eu tenho batido muito nessa tecla, o que falta é gestão, o que falta é planejamento, o que falta é organização, porque é bom ser nota A, não vamos ser nota A, eu sempre fui nota A como prefeito, mas jamais deixaria sobrar tanto recurso e a população passando fome, a segurança um caos, as pessoas morrendo na fila, sabe? Isso é assim, para mim é ter questão de humanidade, gente. Mas, candidato, que tipo de qual que é a gestão diferença, por exemplo, de ter uma vila militar e não uma vila para os profissionais da saúde, da educação? Por que uma vila para os militares? Sim, repito, talvez o termo não seja vila, né, assim, mas é uma reivindicação, né, que a gente precisa ter um olhar. O que eu estou tentando passar para você é o seguinte: nós precisamos trazer os trabalhadores da segurança pública para dentro. Nós precisamos trazer, se isso é a nossa prioridade nesse Estado, se isso é urgência para o nosso Estado, se o que está acontecendo, que vocês todos os dias relatam, nós temos que ter um olhar para esses trabalhadores e trazendo eles para dentro, como eu fiz como prefeito. Assim, de uma forma direta ou indireta, eu chamei a Polícia Civil, a Polícia Militar e trouxe para dentro. São pessoas, são trabalhadores que precisam de estímulo, que precisam, né, de ânimo para trabalhar, que precisam de energia, que precisam de gás. Eles precisam disso. Então, como gestor, como líder, é o que eu vou fazer. Quando eu trago uma vice-militar do Corpo de Bombeiro, mulher, eu dou um sinal para eles e dou um sinal para a sociedade: olha, isso é prioridade para mim. Quando eu pego uma vice-militar, uma tenente do Corpo de Bombeiro, como instituição também, né, depois da igreja, depois da família, é uma condição mais bem conceituada na sociedade, eu dou um sinal para eles, não só dos Corpos de Bombeiro, mas para a Polícia Civil e Polícia Militar: ó, vocês é prioridade para mim. E eu dou um sinal para a sociedade falando: ó, a segurança pública é prioridade para mim. É isso. Se isso é prioridade, a gente tem que ter gestos, mostrar para a sociedade que isso é prioridade. Quando eu dou esse gesto, quando eu falo essa questão da habitação, quando eu falo a questão salarial, quando eu falo a questão da tecnologia, eu estou dando gestos. E quando eu falo a questão de gestão, porque eu também vou cobrar, eu vou estar dentro deles, como eu tive dentro da corporação, como prefeito, muito mais como governador. Só para deixar claro, candidato, que a gente até mencionou aqui que os números da Serra melhoraram em relação à violência, mas ainda são números muito altos, sempre foram, são altos ainda, e a gente, assim como a gente mostra a violência em vários bairros de Vitória, de Vila Velha, a Serra também vive uma guerra do tráfico dentro das comunidades. A gente cansa de mostrar Planalto Serrano, por exemplo, e vários outros bairros. Ou seja, a situação da Serra não é uma situação diferente da situação do resto da Grande Vitória e do Estado do Espírito Santo. Sim. Assim, Rafa, eu estou dando um dado histórico para vocês, que é um fato, que é uma verdade, do que era a Serra e do que é hoje. Não fiz tudo, não fiz sozinho, importante dizer que a gente não fez tudo. Agora, como governador, vou fazer muito mais, não tenha dúvida disso. Ou seja, como prefeito... Então, em 3 mandatos, o senhor não conseguiu fazer tudo como prefeito. Ninguém faz. E como governador, o senhor precisaria de quantos mandatos, então? Primeiro, assim, como nenhum prefeito, nenhum gestor faz tudo seja em 4 anos, não, é impossível acontecer isso. Ou seja, agora, eu sou gestor, eu sei como fazer, os índices da Serra melhoraram em todos eles, isso é público, isso é notório, as pessoas hoje percebem isso até fora da Serra. Então, assim, a gente conseguiu fazer isso na cidade da Serra. Como governador, eu vou ter, as condições são muito maiores. Para você ter uma ideia, essa sobra de dinheiro que teve de um ano para o outro, de 6 bilhões, é muito dinheiro. Para vocês terem, quando eu vi esse número, eu fiquei assustado. Isso significa 6 orçamentos da Serra. Esse valor que sobrou de dinheiro no governo do Estado de um ano para o outro, superávit, está lá no caixa, disponibilidade financeira, sobrou. Significa 6 orçamentos da Serra. Ou seja, com um orçamento da Serra, a gente fez o que fez. Você imagina com 23 orçamentos da Serra e sobrando 6. Eu vou fazer muito mais. Eu vou fazer, repito, eu estou batendo nessa tecla, porque eu sou gestor, sei montar equipe, sou uma pessoa que tem experiência com isso, não é só de 12 anos de prefeito, são 40 anos na vida pública. Eu não falo, sabe, que eu sou melhor do que ninguém, mas eu tenho experiência. Eu fui secretário em Vila Velha, por exemplo, com 23 anos de idade, fui secretário em Vitória com 25 anos de idade, fui secretário de Planejamento do Estado. Então, assim, a minha experiência como gestor é muito grande
E é isso que eu quero fazer como governador desse estado. Mas justamente em relação a essa sua experiência como gestor, enquanto gestor, o senhor não tentou procurar o governo estadual para conversar sobre esse dinheiro que fica em caixa, dar uma melhor destinação para ele? Assim, o governador... Enquanto agente público. Assim, esse dado agora que eu estou te dando foi de 2022 para 2021. Isso foi publicado agora recentemente, eu acho que em abril ou maio, no Tribunal de Contas, que esses dados que eu estou lutando para vocês, isso é relatório do Tribunal de Contas, tá bom, gente? Então, isso foi dado recente agora. Assim, eu tomei um susto muito grande, como é que sobra tanto dinheiro? Quando as pessoas têm falado que tem dinheiro, tem muito dinheiro, assim, é um absurdo isso, sabe, gente? Ou seja, a gente poderia, e eu coloco o meu nome, não tem nada contra o atual governador, eu coloco o meu nome porque eu creio que dá para fazer muito mais. Eu não estou aqui fazendo crítica pontual a ninguém, nem vou usar isso na nossa campanha. O que eu tenho falado é o seguinte, dá para fazer muito mais, principalmente na segurança pública e na saúde, que são os dois grandes problemas que a gente percebe hoje no Estado. Só para a gente fechar a segurança pública, a gente tem que passar para vários outros temas aqui. A gente sempre ouve a Polícia Militar nas nossas entrevistas, né? E a Polícia Militar sempre reclama de um ponto crucial, que é o enxuga-gelo. Né? A polícia prende, a lei manda soltar, a polícia prende, a lei manda soltar. A gente sabe que quem faz a lei é o Legislativo, no caso da lei penal, o Legislativo Federal. O senhor, enquanto governador, a gente vai ouvir a polícia reclamando desse mesmo ponto. O que o senhor tem para dizer enquanto relação com os deputados federais, com os senadores? Porque essa conversa precisa existir. O senhor, inclusive, foi deputado federal por um ano. Fui deputado federal 2 anos, 1 ano e 10 meses. Vou procurar, sim, essa mudança da legislação. Acho que precisa ter um chamamento no país sobre isso. Estou disposto a puxar essa discussão, sabe? Agora, você não tem dúvida, sabe, Rafa? Assim, como na Serra eu chamei todos os órgãos para nos ajudar nisso, foram todos. Eu, como governador, vou chamar o Poder Judiciário, não tenha dúvida disso. Eu vou chamar todos a classe política, vou chamar a sociedade civil organizada e falar, olha, nós temos um desafio muito grande nesse Estado, precisamos melhorar essa situação da segurança pública, não só a questão dos homicídios, mas tem algumas questões que é fácil, sabe, Rafaela, assim, que depende só do governador. Repito, só 50% dos crimes de homicídio são apurados. De roubo, de furto, é um absurdo, não tem apuração, não tem dado. Fala assim, não tem dado pontual, concreto. Se você for na Polícia Civil, nem dado sobre isso tem aqui na Grande Vitória. Você imagina no interior. Então, assim, quando eu bato na tecla que falta gestão para esse atual governador, é porque falta. Assim, se tivesse gestão competente, equipe competente, tinha que ter isso. Cadê a tecnologia? Não é usada. Assim, você vai no interior do Estado, você chora com determinadas situações por falta de gestão. Então, assim, tem esse desafio que eu concordo, mas a gente pode, Rafaela, fazer muita coisa com a situação atual. Dinheiro tem. O que falta é gestor para tomar conta disso. Agora, candidato, fazendo uma ponte entre um tema oportunidades, porque sempre que a gente fala de segurança pública, a gente fala em dar mais oportunidades, principalmente para que os jovens não entrem no mundo do crime e não acabem matando e morrendo, né? Então, em termos de oportunidades, geração de empregos, o que o senhor propõe caso seja eleito para o governo do Estado? Sei fazer isso também. Tenho experiência para fazer isso. Ou seja, fizemos isso na Serra. Levamos para a Serra 11 polos industriais, criamos polo tecnológico para a Serra, cuidamos dos adolescentes na Serra com vários programas sociais. Estou lembrando de um aqui, o Programa Adolescente Cidadão. Estou lembrando aqui do Jeremias, programa social nosso. Então, assim, nós vamos fazer isso no Estado do Espírito Santo. Como eu fiz na Serra, nós vamos fazer muito mais. Ou seja, com orçamento que é 10 vezes menor do que o orçamento do Estado. A gente fez tudo isso e a gente sabendo fazer com tanto dinheiro que tem nesse Estado, eu posso fazer muito mais. Então, vamos cuidar, sim, tá bom? Dos adolescentes, dos jovens. Vamos chamar o setor S, né, das nossas sociedades para nos ajudar, o SESI, o SENAC. Vamos pedir ajuda a essa turma toda. Vamos focar nisso, ou seja, vamos buscar soluções do ponto de vista dentro das nossas escolas, com escola profissionalizante, que é um clamor da nossa população, que a população quer isso, eu tenho acompanhado isso. É lógico que cada município é um município, né? Assim, por exemplo, você vai em Santa Maria de Jeitibá, é um outro tipo de solução. Então, assim, a gente vai conversar com a sociedade, disposição nós temos,
precisamos colocar gente que saiba fazer isso, não só como governador, mas ter equipe que tem essa visão, de gestão e que busque esses resultados. É possível fazer isso. E já existe um projeto, candidato, mais elaborado, até por conta dessas especificidades de cada município? Assim, a gente precisa criar polos industriais, a gente precisa cuidar do ponto de vista do que acontece, por exemplo, no sul do nosso estado. Na verdade, desculpa, é porque assim, eu nem estou perguntando o que fazer, mas como fazer, como criar um polo industrial, como você criar um projeto social, que você traga esse jovem que muitas vezes já se perdeu, ele já está lá no tráfico, como você resgatar, como fazer as coisas? Assim, eu repito, eu tenho um exemplo na Serra de como a gente fez. Eu dei um exemplo aqui, claro, né, como é que a gente cuidou, né? O Jeremias, por exemplo, é um trabalho social da nossa cidade, da nossa administração, como vários outros garotos ali. Quando a gente desenvolveu o projeto Adolescente Cidadão, nós focamos nisso, focamos no adolescente fora da escola, para que a gente pudesse fazer esse trabalho com todos os adolescentes da Serra, antes que aconteça o que você está falando. Então, assim, é possível. Na questão de trazer empresas para a cidade, a gente fez esses polos na Serra, é possível. Como é possível? Primeiro, dando oportunidade para esses empresários, através de impostos, utilizar o Bandes, repito, dinheiro tem. Está aí esse outro detalhe aí, o Fundo Soberano, mais de 1 bilhão na conta. Gente, esses dinheiros não podem ficar na conta, tem que fazer geração de emprego, trazer empresas, isso é possível. Por que as empresas estão indo tudo lá para Linhares, não pode vir para Cachoeiro, por exemplo? Estão em Linhares por causa dos incentivos financeiros e tributários. Por que a gente não pode dar incentivos financeiros e tributários, não usando a SUDENE, usando os recursos que o Estado tem, para o sul do estado? Por que a gente não pode fazer? Se você pegar uma cidade como Atílio Vivaco, por exemplo, por que ele tem emprego ali? Porque, não sei se eu posso falar o nome da indústria, tem uma grande indústria lá, né, de alimento, que gera emprego para 100% da população. É possível fazer isso? É possível fazer isso. Por exemplo, essa empresa está querendo ir lá para a cidade de Campos, para o Rio de Janeiro. Então, assim, é possível a gente fazer isso, sabe? Assim, basta vontade, organização, planejamento, gestão, ter equipe competente para fazer isso, sabe? Assim, eu repito, não estou aqui para criticar ninguém, mas quando você percebe, né? Eu tenho usado muito toma lá da cá, que eu tenho usado esse termo, que o atual governo tem feito isso. Como que esse atual governo vai gerar as coisas se, com todo respeito, a maioria do seu secretariado é decisão meramente política? Se vocês pegarem o nome de cada secretaria, você vai ver lá, uma é do PP, outra é do PCdoB, outra é do PSDB, outra... Você vai ver claramente como o governador vai cobrar resultado, porque quem está lá, independente de produzir resultado ou não, vai continuar a estar lá, porque teve um acordo político, e é por isso que os resultados desse estado poderiam ser muito melhores. O seu secretariado vai ser eminentemente técnico? Já tem lá... Se você pegar... Já tem a lista? Se você pegar os meus 12 anos de prefeito, a questão era técnica, sempre foi técnica. Essa é a questão. E por isso que os resultados foram melhores na Serra. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Então, assim, preciso de ter equipe técnica competente, de princípios... que essa é outra questão grave que acontece no atual governo. Ou seja, a gente precisa falar um pouco sobre isso, tanta corrupção, sabe? E eu não posso, né? Não só eu roubar, não posso deixar ninguém roubar também, não. Como bom gestor, eu tenho batido nessa tecla, sabe? Com todo respeito, minhas jornalistas, né? Porque falta gestão. Falta gestão. Porque você não rouba, não tem que deixar ninguém roubar também, não. Sabe o que a gente viu nesse último ano, nesses últimos 2 anos, de tanta corrupção no governo do Estado? Está claro isso, que falta gestão. Falta gestão. Faltam bons nomes, faltam técnicos, faltam princípios. E quem comanda isso? É o governador. Quem comandava isso era eu, prefeito. O senhor denunciou essa corrupção que o senhor está falando tanto aí? Oi? O senhor denunciou? O senhor fez uma denúncia formal em relação... Nós fizemos, nosso partido fez, não só na questão da Fazenda, na questão da agricultura, na questão do Detran. Teve mais 2 atos também de corrupção na saúde, na questão lá
do álcool e gel, quando houve essa questão lá da pandemia, teve corrupção na saúde, na compra de álcool e gel, teve corrupção na agricultura, que vocês registraram, teve corrupção na fazenda, que todo mundo sabe, assim, teve na corrupção da agricultura também, que eu esqueci de falar, assim, e tem muito mais coisa, Maiara e Rafaela, tem muito mais coisa aí que, a partir de 2 de janeiro, eu vou entregar para a população aquilo que nós vamos estar encontrando de desonestidade e de corrupção no atual governo. Partindo para a área da educação, agora no seu plano de governo, candidato, o senhor fala na construção de supercreches. O que seriam essas supercreches e como é que funcionaria isso? Porque creches são de responsabilidade das prefeituras, né? O senhor faria parcerias? Como se desenvolve esse projeto? Eu andei o estado todo, né, para chegar onde a gente chegou, ouvindo a população. Esse projeto, esse plano aí não é um plano meu, o da minha equipe, a gente não fez isso. Tem equipe para fazer isso, mas a gente optou em ouvir a população. Eu fiquei 1 ano, rodei os 78 municípios e fiquei muito triste porque tem município nesse estado que ainda não tem creche. Olha só. Como é que a gente vai querer uma educação melhor para os nossos adolescentes, para as nossas juventudes, se a base de muitos municípios nesse estado não possui creche? E a gente teve uma experiência muito positiva na Serra quando a gente construiu 19 supercreches, né, que é uma estrutura maravilhosa para criança, não só do ponto de vista, né, da alfabetização, mas também de teatro, de tudo, de infraestrutura maravilhosa para as nossas crianças. E nessas caminhadas minhas eu percebi que muitos municípios não têm condições, tá, de fazer creches, de construir creches e de dar manutenção para essas creches. Então, assim, essa é uma proposta que a gente pretende entregar para a população do Estado do Espírito Santo, por entender que é a base, né, de toda a questão da educação das nossas crianças, adolescentes e jovens. O senhor já falou aqui em aumentar o efetivo da Polícia Militar e aumentar o salário também. Isso para a educação também vai valer? Com certeza absoluta. Olha só, assim, eu repito, não sou melhor do que ninguém. Com esse mesmo dinheiro que já está em caixa, é isso? Eu vou repetir, não sou melhor do que ninguém, né, mas tenho experiência de gestor. A quantidade de DTs nesse estado é um absurdo. Como vai criar vínculo da criança, do adolescente com o professor? Como vai criar vínculo da família com o professor? Como vai criar vínculo da sociedade? Se a quantidade de DTs é absurda nesse estado. Qual foi o último ano que esse estado deu concurso para o professor? É só na base de DT. E aí esses DTs, o que é DT? Você que está nos assistindo, né? São professores contratados por determinação temporária, DT. E ele fica 1 ano na escola. Então, a rotatividade é enorme, perde com isso a qualidade do ensino, perde com isso o vínculo do professor com a sociedade, com a família, com o bairro, né? com o município, perde. Então, perde tudo. O prejuízo é enorme. E o prejuízo financeiro, desculpa, Rafael, assim, é porque... Como economista, eu conheço um pouco esses números. Porque, assim, na verdade, eu estou perguntando o que o senhor vai fazer para o futuro. Eu vou fazer o concurso público, logo no primeiro ano de governo. Então não vai ter mais DT? Muito pequeno. Para que os DTs? É um número muito pequeno, em caso para cobrir um professor que está doente, né? E não virar o que virou nesse estado. Esses DTs hoje viraram efetivos, mas eles não são efetivos. Eles são trocados de ano em ano, de 2 em 2 anos no máximo. Só pode no máximo 2 anos. Então, assim, e aí podia ganhar economia com isso, porque quando vai pagar os DTs, paga alto também. Ou seja, é o prejuízo em todos os sentidos. É prejuízo financeiro, Rafaela, é prejuízo de qualidade de ensino, é prejuízo no vínculo, que a gente fala tanto no vínculo da família com a escola, é todos os sentidos é prejuízo. Então, assim, como isso é prioridade se a gente está fazendo isso? E tendo dinheiro, o mais absurdo é isso. Eu repito, sabe, eu estou batendo muito nessa tecla, porque é um absurdo, gente, sobrar 6 bilhões de reais, sabe, com a população passando fome, morrendo, sem remédio, sem segurança pública, e sobrar esse dinheiro todo no Estado. Acho que isso, a gente tem que abrir os olhos com isso, a sociedade precisa saber disso. A gente não tem falado sobre isso. Esses dados estão lá no relatório do Tribunal de Contas. O dinheiro está aí. Repito, 6 bilhões significa 6 orçamentos da Serra, que é o maior município, que é o segundo maior orçamento desse estado, só pede para Vitória. É muito dinheiro sobrando e a população morrendo. Agora, o senhor falou no início É forte isso, né? É muito forte. Porque, na verdade, o senhor está falando de contratar policiais,
está falando de contratar professores, fazer concurso público para contratar professores, não, de fazer super creches, mas o quê? Olha só para a gente terminar aqui, a gente está falando de várias coisas que o senhor falou que vai fazer, sim, porque o Estado já tem dinheiro. Então, com o dinheiro que está em caixa, você vai fazer tudo. Olha só, primeiro, em relação ao professor, eu vou mudar... Precisa nem entrar em investimento, já tem dinheiro suficiente. Eu sei fazer isso assim, eu já mostrei para vocês da sociedade que eu sei fazer isso. Eu já mostrei para a população não só da Serra, do Espírito Santo, que eu sei fazer isso. Em relação ao professor, eu só vou mudar o vínculo. Não vou aumentar o número de efetivo de professor. Mas vai aumentar o salário, só aumenta o custo. Eu só vou trocar o vínculo e vou mudar o que está aí. Sabe, porque educação é muito dinheiro sobrando. Passa ano e sai ano e dá para o professor para fechar o índice obrigatório que tem com a Constituição, senão é cassado. Chega no final do ano, dá 15, 20, 30, 40 mil. Deve dar esse ano muito mais, porque sobrou muito dinheiro e vai sobrar muito mais dinheiro. Isso, assim, que eu queria colocar isso para vocês, isso é falta de organização, isso é falta de planejamento, isso é falta de prioridade. Isso não é fazer favor ao professor quando chega o final do ano, dar abono de 30, 15, nesse ano vai dar até quase 50 mil reais. Sabe? Isso é falta de organização, isso é falta de definir prioridade. E isso mostra que tem dinheiro. Isso mostra que tem dinheiro. O que o senhor vai fazer de fato, além de o senhor tirar os DTs, né, e contratar professores, aumentar o salário, efetivar professores, fazer concurso, aumentar o salário, para melhorar o nível da educação em si? Porque a gente até falou aqui há pouco tempo, a gente fez uma reportagem especial mostrando que em 2021... mais de 60% das crianças de 8 anos não sabiam ler. Isso vai bater lá, na escola estadual dali a alguns anos. E aí? Olha só, essa é uma questão, essa é uma proposta da questão de você efetivar os professores. Isso é um estímulo muito grande para a categoria, para os trabalhadores, profissionais. Agora, a gente precisa fazer a escola seja mais atrativa, cada vez mais. Sabe, as condições da sala de aula, precisamos botar ar-condicionados, dinheiro tem, aí vai investimento, precisamos fazer isso. Nós precisamos, do ponto de vista de atrair cada vez mais os alunos, colocar ensino de escolas profissionalizantes para atrair cada vez mais também os nossos alunos. Precisamos ter mais tecnologia nas nossas escolas, isso é fundamental, principalmente, não só aí na Grande Vitória, no interior, isso não existe. Isso não existe. Precisamos levar isso para as nossas crianças e adolescentes no interior. Ou seja, a gente precisa ver com que as escolas sejam atraentes. A gente tem uma proposta do ponto de vista de introduzir valores humanos nas escolas. Foi uma experiência que a gente fez na Serra. Isso é uma coisa que deu certo na cidade da Serra, para diminuir a questão, aí vínculo a questão da violência, para a gente melhorar isso, assim, criar a disciplina, valores humanos nas escolas. É possível fazer isso, a gente já fez isso na Serra, a gente quer fazer isso no Estado do Espírito Santo, como governador. Então, assim, tecnologia, a questão de efetivar os professores, as condições da sala de aula, atrair os alunos, vamos buscar esses alunos no ponto de vista da evasão escolar, que é um problema sério que houve com a pandemia, tornar as escolas mais atrativas. Quando eu coloco essa questão da supercreche, é coisa linda demais, é diferente demais, ou seja, a alegria das crianças, dos pais, a gente precisa fazer isso, e é possível. Essa supercreche também vai sair dos cofres do governo do Estado? Sim. É isso que eu ia perguntar. Nessa conta, o senhor está falando dos 6 bilhões que sobram em caixa. Dá para encaixar nessa conta, colocando na ponta do lápis todas essas medidas que o senhor está falando, desde a efetivação dos militares até dos professores? Olha que eu nem toquei, não sei se vocês vão perguntar, da questão do Fundo Soberano. Eu nem toquei nisso. Eu estou colocando somente o caixa que tem esse Estado. Somente. Sei fazer, sou economista, sou administrador, tenho experiência de fazer como gestor, não só como prefeito, não só como secretário de planejamento desse Estado, não só como secretário de administração, de finanças, de educação, em quase todos os municípios da Grande Vitória. Estou preparado, Maiara, para fazer isso. Ou seja, estou colocando meu nome à disposição da população, da sociedade, porque estou preparado para ser governador desse Estado, tenho equipe. Entendo que o Estado pode muito mais do que está aí hoje, porque dinheiro tem para fazer. É simples, como diz um médico amigo, é simples assim. Agora, avançando para a área da saúde, o que o senhor considera hoje como prioridade? O que o senhor faria primeiro, caso fosse eleito na área da saúde? Tem duas questões assim, que me machuca muito o meu coração, que eu estou sentindo aí. As pessoas das cirurgias eletivas, assim.
as pessoas estão ficando cegas, as pessoas estão morrendo, as pessoas assim estão na fila 2, 3 anos. Vocês já divulgaram isso aqui muitas das vezes, isso é um fato assim, dolorido. A questão das especialidades é outra questão que já me machucava como prefeito da Serra, sabe? A gente buscava isso aqui como governo, não conseguia, porque isso é responsabilidade do governo. Então, isso é outra demanda enorme que a população está sofrendo com isso. O interior está sofrendo muito com isso, sabe? Assim, tem uma questão assim, que machuca muito a mim, porque vocês se lembram o que aconteceu comigo há 6 anos atrás, eu estava entre a vida e a morte, eu tive que fazer hemodiálise. Essa população sai do interior para fazer hemodiálise, tem que fazer aqui na Grande Vitória. Assim, é de doer, é desumano o que está acontecendo. E tendo dinheiro para fazer isso. Então, assim, nós vamos cuidar nessa questão, né, do interior, da saúde do interior. Como? Criando hospitais. Você vai construir hospitais? Não, tem alguns lugares que não precisa construir, não. Fui agora em São Gabriel. Está lá um hospital lá, maravilhoso, fechado. Você vai na 262, construíram até fisicamente um espaço lá, que deve ser para as especialidades, eu não pude entrar para verificar, está lá fechado. Tem muitos lugares, tem muitos hospitais nesse estado que estão fechados, você não precisa de estrutura física, não precisa, você precisa de parceria, botar dinheiro para funcionar, do ponto de vista do funcionamento mesmo, é isso. Eu fiz na Serra, quando eu falo a questão da Serra, porque, me desculpa, porque eu tenho experiência com isso. Estou achando que a Serra está parecendo a Noruega, né? A Serra, você sabe disso, você também. O Hospital Materno-Infantil, sendo dinheiro do município, nós construímos com mais de 180 leitos. Nós fizemos isso, sabe, Rafael? Assim, quando eu falo isso da Serra, ou seja, eu posso mostrar para você e para você que nós fizemos. Não foi da boca para fora. A única cidade do Brasil que tem, a Serra tem 500 mil habitantes, a única cidade do Brasil de 700 mil habitantes para baixo que tem 3 UPAs, sabe qual é? A Serra. A única cidade que tem 3 UPAs é a Serra. E a gente sempre mostra o UPA de Castelândia lotado. Tem problemas, muitos problemas também. Assim, lógico que tem problema. Não posso falar da atual gestão, estou 2 anos. Não, a gente sempre mostra há muito tempo os candidatos. Não é só a atual gestão, não. Rafa, assim, por exemplo, eu tenho esse dado, e eu posso mandar esse dado para você. Na UPA de Castelândia, são pessoas que vêm fora da Serra, é SUS e tem que fazer isso mesmo, de Fundão vão para a Serra, para Castelândia, de Aracruz, de Vitória, vai para a UPA de Carapina, de Cariacica, de Vila Velha, todo isso. E tem que ser assim mesmo. O que eu quero dizer para vocês, gente, nós fizemos. Quando eu coloco para vocês que nós fizemos, eu não tô criando fake, é verdade. Funciona 100%? Não, não funciona. Mas ai da Serra e da população fora da Serra, se eu não tivesse essas 3 UPAs, se eu não tivesse hospital materno-infantil. Assim, quando eu coloco isso para vocês, eu tento mostrar para vocês que a gente fez. É isso que eu tento mostrar para vocês, que eu estou preparado para ser governador desse estado com um orçamento de um pouco mais de 1 bi. E a gente fez tudo isso. Agora você imagina, sobrando 6 bi de orçamento, sobrando, né? O orçamento do estado é 23 bi. Sobrando 6 bi, eu posso fazer muito mais. É isso que eu quero dizer. Mas assim, Desculpa. lembrando que o senhor falou sobre a construção de hospitais, Isso. a possibilidade de utilização de outros espaços. Não é só levantar o hospital, Sim. né? Tem todo o custeio. Tem. Dá para fazer isso, candidato? Dá. Tem dinheiro sobrando, lógico que dá. Senão não estaria trazendo esses números para vocês. Assim, como economista, eu levantei esses números para vocês. Eu tenho estudado o orçamento desse estado, até por formação, por gostar e por ser gestor, eu preciso ter isso. Né? Ou seja, seria muita irresponsabilidade minha fazer o que eu fiz, e vocês vão me cobrar, se Deus quiser, eu vou virar governador, e vocês vão me cobrar durante 4 anos, tudo isso. E se Deus quiser, eu vou executar, porque dinheiro tem para executar. Vou aproveitar então para perguntar assim, construir, aproveitar esse dinheiro que está em caixa, mas como que vai manter isso ao longo do tempo? Que investimentos o Estado vai fazer para atrair mais dinheiro, criar mais dinheiro para o caixa, na verdade, né? Esse Estado é muito rico, graças a Deus, sabe? Assim, nós temos várias coisas que nós vamos assim, crescer muito mais. A questão do petróleo é um exemplo disso, ou seja, tem uma perspectiva de crescimento de receita muito grande para esse Estado, é impactante. O que precisa é ter um bom gestor para fazer com que esse dinheiro que o Estado tem, essa riqueza que o Estado tem, seja distribuído, possa gerar mais emprego, possa cuidar da segurança,
possa cuidar da saúde. Assim, meu sonho, se Deus quiser, a gente vai conseguir, é que esse estado seja um exemplo, não só para o Brasil, mas para fora do Brasil. Se a gente conseguiu fazer com que a Serra fosse reconhecida do México à Argentina, imagine como governador desse estado, o que eu posso fazer por esse estado, sendo exemplo no Brasil e fora do Brasil, e é isso que eu pretendo fazer, e se Deus quiser, é isso que a gente vai fazer. Se o estado está com tanto dinheiro em caixa, você já vai começar o seu mandato bem, né? Você já vai receber muito dinheiro em caixa. Isso é bom, é melhor do que receber o estado quebrado, né? Eu só tenho um detalhe, né? Eu não sei que projeto, eu não estou lá dentro do governo para saber que projeto que tem aí. Assim, o que eu percebo é que tem muita obra parada, que não dá para entender. Como é que com tanto dinheiro e o Cais das Artes parado? O que justifica isso? O que justifica isso, gente? Assim, eu estou dando exemplo de um. Deu um relatório do Tribunal de Contas, sabe quantas obras paradas tem nesse estado? Mais de 200 obras paradas nesse estado, que podia estar gerando renda, que podia estar gerando emprego. Esse dinheiro com tanto em caixa, dinheiro no caixa. Dá para retomar também essas 200 obras? Você vai multiplicar esse dinheiro? Não tenha dúvida, assim? Com todo respeito, deixa eu chamar de amiga, mas com muito respeito, de verdade, tá bom, amiga? Você também, Maria. Assim, dinheiro tem para fazer isso. O que justifica? Está 200... todos esses dados que eu estou falando, sabe, gente? Está um relatório do Tribunal de Contas, é fácil, no portal Transparência, que você vai ver tudo isso. Mais de 200 obras paradas nesse estado. A gente fala só Cais das Artes. Não. O que tem de escola parada, em onde que eu estou andando, não, a Serra está lá, muita escola parada. Sabe, o que tem de estrada que foi dado ordem de serviço, de estar 3, 4 meses, foi dado ordem de serviço e a obra não sai. É muito. São mais de 200. E com 6 bilhões em caixa, volta nessa tecla. Falta gestão, falta organização, falta equipe, falta planejamento, porque não justifica isso. Se o senhor for eleito, então, candidato, eu posso te cobrar daqui a 4 anos todos os problemas do Estado resolvidos, porque, pelo que o senhor falou, só falta dinheiro, só falta gestão. Falta gestão. Não falta mais nada. Falta gestão. Em 4 anos dá para fazer isso tudo? Vocês vão me cobrar, se Deus quiser, eu vou ganhar as eleições. Se Deus quiser, eu vou ganhar as eleições. Eu estou muito animado para ganhar as eleições. E vocês vão me cobrar não só nos 4 anos, vocês vão me cobrar ano a ano. Eu vou vir aqui, vai ser um prazer vir aqui para a gente estar discutindo essas coisas e vou mostrar, e vou prestar conta a vocês. E vou governar com a sociedade e vou prestar conta disso tudo. Como é que o senhor vai fazer para virar esse jogo nessa última pesquisa do IPEC? O senhor aparece com um pouco mais de 5%, né, Maíra? 7%. 7% nas pesquisas. Olha, é uma diferença bem grande em relação ao primeiro candidato. A gente tem 40 dias, um pouco mais. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu disputei 4 eleições. Papai do Céu me deu vitória em todas as 4. Em nenhuma das 4, nenhuma delas, nem para federal, eu me lembro como perfeitamente, para deputado federal, as pesquisas não mostravam nem entre os 10. Eu fui o primeiro deputado federal mais votado, né, na época, ainda sou proporcionalmente dessa vitória que Deus nos deu. Ganhei eleição em UTI, vocês sabem dessa história. Ganhei todas as eleições, ganhamos eleição dentro de um UTI, vocês se lembram do que aconteceu comigo. E não perdi nenhuma eleição. E todas as eleições que eu disputei, todas, nenhuma delas, pesquisa nenhuma, botou eu na frente. Nenhuma. 2, meu sentimento de rua é totalmente diferente de pesquisa. É totalmente diferente. 3, tem muitas pesquisas aí no mercado, assim, que dão números diferentes dessa que deu, com todo o respeito da IPEC. Então, assim, tem muita coisa para acontecer. O programa eleitoral nem começou ainda. Mas, independente disso, repito, meu sentimento de rua é totalmente diferente. Vocês devem estar percebendo nos meus olhos aqui, né, a minha vontade, o meu ânimo, a minha alegria, a minha disposição de governar esse Estado. E, se Deus quiser, isso vai acontecer. Vamos falar sobre transporte público, então. O senhor fala no seu plano de governo que vai propor uma revisão do preço da tarifa de ônibus e das taxas de pedágio. Tem como abaixar esse preço, candidato? Como é que isso seria feito? Porque aí o Estado tem que arcar com mais subsídios para as empresas, certo? Nós vamos rediscutir essa cobrança dos pedágios aqui, que é responsabilidade do governo do Estado, né? Então, assim, esse contrato está para ser, né, para ser terminado, precisa discutir isso com a sociedade, precisamos ter mais transparência nessa questão, sabe? Precisamos cobrar mais retorno de quem está administrando, né, a questão da terceira ponte, a rodovia do Sol, precisamos ter uma relação de cobrança maior, com todo o respeito. Eu sei fazer isso, irei fazer isso. A questão do transporte coletivo é um absurdo você visitar os terminais do Transcoal, é um absurdo. Vocês têm reportado sobre isso também, e eu tenho presenciado.
é de chorar isso, sabe? Ou seja, então, você não tem que cobrar isso, ou seja, o Estado bota o dinheiro, sabe? Cadê o retorno em relação a esses terminais que são vergonhosos para a nossa população? Então, assim, essa relação vai mudar. A partir de janeiro do ano que vem, essa relação vai mudar. Com transparência, com honestidade, agora com resultado para a população. O senhor está falando que vai mudar como? Os terminais vão ser reformados? Isso. A passagem de ônibus vai cair o preço? Terminais... Na prática, assim, o que vai acontecer? Quando eu falo questão dos terminais, é isso. Os terminais vão ser reformados, modernizados. Assim, eu vou cuidar disso. Eu, pessoalmente, quando eu falo, gente, assim, como eu, pessoalmente, o que eu fazia como prefeito da Serra e eu vou fazer como governador? As minhas manhãs como prefeito da Serra era junto à população. Todas as minhas manhãs eu visitava todas as comunidades da Serra, sem avisar que eu ia, porque senão ia carro comissionado, só ia líder e só ia político. Vou fazer isso no governo do Estado, as minhas manhãs, como gestor, eu não vou gerenciar atrás de mesa, porque ninguém gerencia atrás de mesa. Eu vou, isso não é só em ordem de serviço, só em inauguração, não. Eu vou visitar, porque eu tenho falado que eu vou ser um governador municipalista, não é só o governador municipalista em ordem de serviço, em inauguração, visitar os municípios, sem avisar que eu vou, todas as minhas manhãs, visitar os terminais, eu enquanto governador, porque isso, gente, isso é choque de gestão. Ou seja, como governador, sabe, porque lá no Palácio, lógico que eu vou ter que receber também, né? Mas é muito diferente dessa relação com a população. Eu estou colocando meu nome à disposição para servir a população. Eu estou colocando meu nome à disposição para fazer para a população e principalmente para quem mais precisa. É por isso que eu estou colocando o meu nome à disposição de você, morador do Estado do Espírito Santo, e eu repito, para fazer o que nós fizemos na Serra, que nós fizemos, que é uma referência, fazer para o Estado do Espírito Santo. Essa reforma dos terminais também vai sair daqueles 6 bilhões lá que o senhor falou? Sim, é muito dinheiro. Rafaela, tudo bem. A gente vai fazendo a coisa, a gente está anotando aqui. Pode anotar. Olha, Rafaela, assim, é muito dinheiro. Eu acho que vocês têm que cobrar. Até porque o senhor também falou que vai criar um aeroporto no sul do estado. Também com esse dinheiro? Vai ser parceria? Como isso vai ser feito? Dinheiro tem, mas a gente vai buscar parceria sim, porque assim, isso é importante para vários setores, lá do setor empresarial lá no sul do estado, isso é fundamental. E assim, e a perspectiva, assim, eu falo para vocês aí, né, não estou querendo, né, como economista, por conhecer um pouco a economia, por formação acadêmica, ou seja, a perspectiva da questão de receita do Estado é maravilhosa para os próximos anos, sabe, gente? Agora, a gente precisa transformar isso em riqueza para a população, gente. Sim, eu vou tomar conta de continuar sendo nota A em gestão, como eu sempre fui durante 12 anos de prefeito, mas eu preciso levar resultado para quem mais precisa. Eu preciso cuidar da população que mais precisa. Porque que adianta ter tanto dinheiro e não distribuir essa renda? O que adianta ter tanto dinheiro e as pessoas estão morrendo? O que adianta ter tanto dinheiro e a segurança pública está um caos, a saúde está um caos? E está um caos, gente. Assim, eu coloco o meu nome à disposição porque a gente pode mais. A gente precisa tornar esse Estado grande, esse Estado empreendedor, esse Estado ser exemplo para o Brasil afora. É possível isso, gente. O que falta é gestor para fazer isso e eu me considero capaz para ser esse gestor para fazer isso. Eu vou crescer um pouco essa conta de grandes investimentos, porque o senhor propõe também na área de inovação a criação de uma espécie de Vale do Silício Capixaba, né? Abrigando várias startups. Isso também requer mais investimento, né? Mas isso, assim... O que isso é, além, assim, não é tão caro isso, não, sabe, assim, a gente criou um polo tecnológico na Serra. Como é que seria isso, assim, então? É definir uma área, sabe, dar incentivos para a gente atrair cada vez mais, dar as condições também do ponto de vista, né, da tecnologia, ou seja, investir, né, o poder público fazer esse investimento, porque isso não é muito barato, então a gente fazer isso, assim, mas definir com incentivos tributários, incentivos financeiros. Nós temos um banco, né, que vocês sabem, a população aqui, que a população só conhece o Banespa, né, e o Bandes, aí entra o Fundo Soberano, que a gente não falou sobre ele, não sei se eu tenho muito tempo ainda para... Nós temos 7 minutos, mas tem outras questões para tratar também. Pode continuar respondendo. Desculpa. Então, assim, a gente tem que usar essa riqueza que a gente tem, né, no Bandes, são mais de 1 bi que está lá para fazer esse tipo de investimento, gente. É muito dinheiro, 1 bi no Fundo Soberano para fazer isso. Por que a gente está esperando o quê para fazer isso, sabe? E aí falta agilidade. Quando eu bato nessa questão que falta gestão, que falta equipe, que falta essa visão, é porque falta.
Sabe, assim, e aí eu falo porque se o gestor não cobrar eficiência, se o gestor não cobrar agilidade, fica aí como está o Estado do Espírito Santo, cheio do dinheiro e fazendo alguma coisa ou outra. Se pode fazer muito mais, tá bom? Seguinte, voltar um pouquinho para falar de saúde, para falar da questão da pandemia, né? Sim. A gente viu que o Brasil e o mundo inteiro passou nesses últimos 2 anos, né? Sim. Como foi... Primeiro, eu quero saber o que você acha da gestão que foi feita aqui no Estado em relação à pandemia e como que o senhor vai fazer, porque a pandemia ainda não acabou, as coisas estão voltando a funcionar, já voltaram a funcionar, mas os reflexos econômicos vão continuar. Como fazer para continuar gerenciando a pandemia que não acabou. Sim. E também a questão econômica que pode vir aí para o futuro. Eu acho assim, acertou algumas coisas e errou em outras coisas. Assim, a gente tem que assim, reconhecer algumas coisas. Eu acho que nada de errado com isso, sabe? Talvez esticou demais o lockdown, poderia ter um tempo menor. Entendo que, tendo esse dinheiro, e aí nessa época eu fui prefeito, teve muito dinheiro nessa época, 2019, 2020. Eu estou colocando esses números de 2021 e 2022. Se eu levar lá para 2019, 2020, também teve muito dinheiro, sabe, que foi guardado. E poderia ter feito investimento, poderia ter cuidado do setor da população que estava perdendo emprego, poderia ter cuidado, dando alguma coisa especial para os comerciantes, para os micros, né, para os MEIs. Então, assim, poderia ter feito alguma coisa, ter esse olhar para essa turma que não aconteceu esse olhar. Essa é uma questão, né? Poderia, ponto de vista, ter novos investimentos na saúde, porque veio muito dinheiro do governo federal, veio muito dinheiro para as prefeituras do governo federal. Foi a hora que eu aproveitei para agilizar e entregar o hospital. Eu usei esse dinheiro que veio da saúde, do governo federal. Então, assim, o Estado recebeu também muito dinheiro do governo federal. Era para ter feito alguns investimentos que não fez, como a gente fez na Serra. Estou colocando assim, a gente fez na Serra. A UPA de Castelândia, nós fizemos, foi nesse período de 2019, 2020, e fez o que aconteceu com a UPA de Castelândia, do ponto de vista que virou uma referência para nós atendermos as pessoas da pandemia. Então, assim, acertou em algumas coisas e, para mim, errou nas outras questões. Apesar de o senhor ter feito tanta coisa na Serra, o senhor teve 3 mandatos lá, o senhor não fez o seu sucessor na Serra, né? Olha só, assim, quase que eu fiz, né? Mas não fez. Quase, assim, teve uma coisa que nos atrapalhou muito na Serra, a pandemia nos atrapalhou muito na Serra, né? Essa foi uma questão que atrapalhou. A Serra não tem televisão, né? As eleições da Serra, nós até tentamos fazer isso para que tivesse televisão, mas assim, não teve essa oportunidade, né? Se tivesse uma semana a mais, a gente ganhava a eleição lá também, né? Com o Fábio, faltou muito pouco para isso. Assim, vocês sabem o que aconteceu na cidade da Serra, mas assim, tivesse mais uma semana, a gente ganhava a eleição. Ninguém imaginava que o nosso candidato ia para o segundo turno e deu o que deu. Agora, no seu último mandato, o senhor teve alguns embates com os vereadores, né? Algumas trocas de acusações durante um período. Como é que o senhor pretende administrar essa relação entre executivo e legislativo, caso o senhor seja eleito para o governo do Estado? Porque a aprovação dos projetos, o andamento do Estado depende dessa boa relação, né? Eu vou buscar, né, o que houve na Serra, com todo respeito. Teve problema lá na Câmara da cidade da Serra, com coisa que eles queriam se meter e eu não posso deixar isso. Aí vai o gestor, né? Aí entra o gestor, aí entra o líder, aí entra quem sabe fazer. Queria se meter na licitação do lixo da Serra, o que é isso? Não ia aceitar um negócio desse. Então, assim, peraí, aqui não. Então, assim, eu sou executivo, então a gente precisa separar o que cabe ao legislativo e o que cabe ao executivo. Então, assim, eu vou buscar, como sempre busquei, né? Eu já fui prefeito 12 anos, então, com transparência, a participação, né, com muita tranquilidade, com a participação de todos. Agora, sem abrir mão de princípio, sem abrir mão da gestão, sem abrir mão do foco que eu tenho com a população. Isso eu não abri mão como prefeito para ninguém e não vou abrir mão como governador também para ninguém, para aquilo que eu quero fazer com a população desse estado, o que a gente fez na população da nossa cidade. Candidato, agora a gente tem um pouco mais de 2 minutos para encerrar. Pois rápido, o tempo passou bem rápido, 2h40 né? só. A gente conversou muita coisa. Claro que teria muito mais coisa para conversar. 1 hora acaba sendo pouco tempo mesmo, né? Mas vamos fazer o seguinte, foi bem produtiva a conversa. A gente vai encerrar agora a nossa conversa, mas antes de encerrar, a gente gostaria que o senhor tivesse as suas considerações finais. Para isso, o senhor tem 1 minuto para o senhor falar. Se o senhor quiser olhar para a câmera 3 ali, o senhor fala direto com o pessoal que está assistindo a gente pelo G1. Tá aí, o tempo é todo seu.
Queria agradecer vocês duas. Perdoa se eu falei demais, estiquei as minhas respostas, tá bom? Para você, da população do nosso estado, quero ser governador desse estado para cuidar de você, para cuidar da sua saúde, da sua segurança, que são os dois focos que eu vou ter como gestor, tá bom? Tenho nada contra o atual governador, que teve 8 anos. Repito, 8 anos de oportunidade e quem não fez em 8, não vai fazer em 9, nem 10, nem 11 e 12. Então, depois de 8 anos, já deu o que tinha que dar, tá bom? Sou gestor, você sabe o que a gente fez para a Serra e eu quero fazer para a população do todo o estado do Espírito Santo, de norte a sul, com boa equipe, com resultado, com foco, com princípio, sendo a cidade mais transparente do Brasil, que eu fui considerada a Serra, também vou agir com os mesmos princípios, governando esse estado, mas tendo resultado para você. Podemos muito mais. A gente pode muito mais. É essa fala que eu estou tendo. Enquanto governador desse estado, nós vamos fazer muito mais. Condições financeiras, eu provei aqui que tem para isso. Se o senhor quiser falar mais, eu tenho mais um minuto para falar ainda, tá? Pode falar. Eu quero agradecer a você, o carinho que eu tenho recebido de norte a sul do nosso estado, o reconhecimento da gestão que eu fui na cidade da Serra. Assim, isso é muito forte, essa relação. Obrigado você, morador da cidade da Serra, que me deu 3 oportunidades, por esse orgulho hoje que nós temos de morar na Serra, por esse orgulho que nós temos de gestão e de resultado para a população da Serra. É o que a gente quer fazer agora em todo o estado do Espírito Santo. Não sou melhor do que ninguém, mas tenho mais experiência, sei como faz, sou gestor, a população me conhece como gestor. Então, quero aproveitar isso e fazer, repito, para a sua saúde, para a sua segurança. A gente não conversou aqui, para você da agricultura, que tem muita coisa a fazer. Os resultados podem ser muito melhores no campo da agricultura, não só na questão do café, mas em todas as áreas. Não falamos aqui, espero voltar em outra oportunidade, sobre a questão portuária. Talvez você não saiba, o maior complexo portuário do Brasil, sabe onde que está? Está no Espírito Santo. Mal aproveitado, vamos aproveitar isso, fazer muito mais, trazer mais arrecadação. Com isso a gente traz mais arrecadação para o nosso estado, mas os resultados podem ser muito melhores em todos os campos. Quero cuidar da sua vida, da sua família, e se Deus quiser a gente vai conseguir. Um grande abraço e muito obrigado. Muito obrigada, candidato. Só para deixar claro aqui que ontem nós demos 2 minutos para o candidato entrevistado falar porque queria ser governador. Então hoje nós também repetimos os 2 minutos e continuaremos a fazer isso até a sexta-feira, dando sequência às nossas entrevistas. Então, gente, nós encerramos por aqui mais uma entrevista dentro da série que o G1 fará até o final desta semana com todos os candidatos que concorrem ao governo do estado. Amanhã, às 2 da tarde, nós temos um novo encontro marcado aqui. O entrevistado será o candidato Renato Casagrande, do PSB. A gente se encontra amanhã, então, às 2 horas da tarde, aqui no seu g1.com.br/es. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, gente.